Vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu compartilhar aqui, já pus para gravar. Isso. Crianças, nós estamos aqui nós paramos aqui, né, nesse slide, em transformação isobárica. Eu trabalho na transformação isobárica. O que vem a ser isso aí? Como é que nós vamos trabalhar? Bom, primeiro vamos lembrar o que é uma transformação isobárica. Transformação isobárica é a transformação que a pressão ela é constante. Perfeito, a transformação na qual a nossa pressão permanece constante. Legal. Então, vem cá. Vamos lembrar um detalhe legal aqui, ó. Quando a gente estudou lá em mecânica, certamente você lembra disso no primeiro ano, no terceiro, trabalho, nós vimos essa equação aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. E é claro que essa equação aqui, ela vale, né? Enquanto a minha força for constante. Força constante. Que interessante. Aqui, na nossa transformação isobárica, eu vou ter aqui no meu processo inicial e no meu processo final aqui, ó, essa força sendo exercida inicialmente pelo gás. Ah, que interessante. Vou colocar até de vermelho, né, para poder lembrar que está aquecido. O nosso gás está sendo aquecido externamente, né? Está chegando fogo nele, aí a quantidade de calor chegando, e esse gás começa a exercer uma força aqui no êmbolo. E esse êmbolo começa a subir, começa a se elevar de uma maneira gradativa. Beleza, então trabalho igual a força de deslocamento, não é isso? Mas vem cá, em algum momento da hidrostática você aprendeu que pressão é uma força sobre uma área. Então, esse gás aqui, nós não falamos em força exercida por um gás, né? Nós preferimos falar que a pressão exercida por um gás. Ah, que legal. Então, trabalho. A força vai ser a pressão pela área. Pressão pela área, pelo deslocamento. Pressão, área, deslocamento. Olha que interessante. O meu êmbolo, ele está saindo daqui, que é a situação inicial, e está indo para cá, ó, que é a situação final. Olha que interessante. Você concorda que o êmbolo está esse deslocamento aqui, ó, vamos desenhar um vetor de deslocamento aqui. Olha que interessante. Vem cá, vamos lembrar um negócio aqui. O que é volume? Volume inicial. Vai ser a área da base vezes altura. HI. Quem é meu volume final? É minha área da base vezes altura, não é isso? O cilindro. HF. Você concorda comigo? Se eu fizer aqui, ó, um VF menos um VI, eu vou ter A, que multiplica HF menos HI. HF menos HI, aqui, ó, isso aqui seria um HI, para você entender melhor. Aqui seria um HF. A diferença entre eles, esse ΔH, não é o meu próprio módulo do vetor de deslocamento? É mesmo. Então, o meu volume final menos o meu volume inicial vai ser a área vezes o módulo do vetor de deslocamento. Para que é isso, Alan? É só para você poder entender que numa transformação isobárica, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação de volume. Ou, se você preferir, trabalho igual a pressão vezes volume final menos volume inicial. Isso é para a transformação
isobárica. Mas, Alain, eu só calculo o trabalho em transformações isobáricas? Não, nós calculamos trabalho em várias situações. Esse é o caso ilustrado para a transformação isobárica. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como a gente sai disso e chega numa transformação qualquer e calcular o trabalho. Tá certo? Então, em resumo, é pressão vezes variação de volume, ou V final menos V inicial. Eu acho legal isso ficar claro para vocês, porque o gráfico da isobárica é esse aqui, ó. Um gráfico PV, né? No diagrama PV, pressão, volume, a minha pressão constante, eu tenho que lembrar isso, porque é isobárica. Não é isso? Mas vem cá, vamos escrever um negócio aqui, ó. Se eu escrever para você pressão, volume inicial igual a N vezes R, temperatura inicial. Vou chamar de situação 1. Pressão final, que no caso é a mesma, né, isobárica, né? Volume final igual a N, R, temperatura final. Olha que legal. O que eu quero? Eu quero fazer aparecer um VF menos um VI. Eu quero fazer aparecer um VF menos VI. Então, eu vou pegar a equação 2 e vou subtrair da equação 1. Então, você concorda que fica P VF menos P VI igual a NR TF menos NR TI. Vou pôr pressão em evidência. Ficou VF menos VI é igual a NR TF menos TI. Olha que interessante. Você concorda comigo que PV, isso aqui é um P delta V? Isso aqui é um NR delta T? Olha, Alan, por que você escreveu isso? Porque quando eu lembro de trabalho, olha que interessante, ó. Nós sabemos que trabalho é igual a P delta V. Eu posso escrever também na transformação isobárica que P delta V é igual também a M R delta T. Olha que interessante, uma outra maneira de você escrever trabalho. Fácil perceber isso, né? E é claro, né, pessoal, nós estamos trabalhando com gás e a temperatura é em Kelvin. Lá em mecânica, o seu professor de mecânica certamente falou para você, em algum momento, que eu tenho duas maneiras de falar de trabalho. Eu falo que o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo. Quando o trabalho é positivo, nós chamamos ele de trabalho motor. Quando o trabalho é negativo, nós chamamos ele de trabalho resistente. Trabalho positivo é motor, está aqui, ó, positivo. Ele é chamado de motor. E o trabalho negativo, ele é chamado de resistente. Vamos entender o negócio. Quando o trabalho é positivo, quer dizer que meu ΔV é maior do que zero. Quer dizer que teve uma expansão. Meu trabalho positivo quer dizer que meu gás expandiu. Vamos escrever isso. Ó. Trabalho positivo, V final maior que V inicial, é chamado de motor. Aconteceu uma expansão. Então, o gás realiza trabalho. O gás empurra o êmbolo para cima. Quando o trabalho é negativo, sofre uma compressão. Tá vendo? Ó, ele está vindo de cá para cá. Ó. Ele sofre uma compressão. Meu volume final é menor que meu volume inicial. Esse trabalho é um trabalho resistente. Mesmo o gás empurrando o êmbolo consegue exercer uma força maior que a força do gás e o gás ele é comprimido. Legal, né?
Isso tudo que eu estou falando para vocês é muito interessante, é muito importante. Muito aluno perde questões de prova justamente por isso, por não lembrar dessas relações, do tanto que isso é significante. Particularmente, eu gosto muito que o aluno entenda isso. Ó. Uma outra maneira de você entender o trabalho. Mas vem cá, mas eu fiquei devendo uma coisa. Você viu e é claro, faltou comentar aqui, ó, que nesse gráfico, trabalho, pressão por volume, a área é numericamente igual ao trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho. Se eu calcular a área, base vezes altura, delta V vezes P, né? Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Essa propriedade da área ser numericamente igual ao trabalho é uma das propriedades mais relevantes que nós temos. Porque, veja bem, essa propriedade, mesmo valendo para a transformação isobárica, ela vale para todos os casos. Olha que interessante aqui, ó. A área é numericamente igual ao trabalho. Aqui eu tenho a transformação isobárica. A área numericamente igual ao trabalho. Mas essa transformação que eu estou aqui, ó, essa outra aqui, ó, é uma área que você não sabe calcular no ensino médio. Porque para calcular uma área dessa, você tem que saber integral. Mas não preocupa, se aparecer uma figura, e vai aparecer, você vai resolver com a área que você sabe calcular. Vai ser uma figura que você sabe calcular a área. Mas você tem que entender que essa área aqui, ó, também é numericamente igual ao trabalho. Só que aqui é isobárica. Aqui não é isobárica. É uma transformação qualquer. Mas a propriedade da área vale? Vale. A área é numericamente igual ao trabalho. Aqui embaixo eu faço uma ponderação, o que é um trabalho, uma área negativa. Essa área negativa, é claro que você está entendendo que está tendo uma compressão, né? De 1 para 2 aqui, ó, meu volume aumenta. Então, o trabalho é positivo. De 2 para 1, o volume diminui. Então, o trabalho é negativo. E o mesmo vale para cá, ó. De 1 para 2, o volume aumenta, então o trabalho é positivo. De 2 para 1, o volume diminui. Então, o trabalho é negativo. Trabalho motor e trabalho resistente. Em resumo, numa transformação qualquer, eu tenho sempre que lembrar que a área é numericamente igual ao trabalho. Área numericamente igual ao trabalho. E agora surge uma discussão bacana. Olha isso que eu vou mostrar para você. Observa que nesse ponto A, eu tenho um PA e um VA. Em B, eu tenho um PB e VB. Tanto pelo caminho 1, quanto pelo caminho 2, quanto pelo caminho 3, ele sai de A e chega em B. Mas, será que o trabalho no caminho 1 é igual ao trabalho pelo caminho 2? E será que o trabalho pelo caminho 2 é igual ao trabalho pelo caminho 3? Será que é igual? O que vocês acham? Vamos desenhar aqui um pequeno eixo para a gente poder entender melhor isso. Ó. É difícil fazer retinho, mas você está entendendo. Quando eu faço o caminho 1, eu estou fazendo isso aqui, ó. Então, eu vou pegar
essa área sobre essa curva, ó. Eu vou estar pegando essa área sobre essa curva. Nossa, ficou pior aqui. Vou estar pegando essa área sobre essa curva. Isso tudo. Quando eu faço, vou colocar logo a curva 3, vocês vão entender melhor. Quando eu faço o caminho 3, eu estou fazendo isso aqui, ó. Olha a diferença de área pelo caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Você percebe que pelo caminho 3, a área vai ser menor. E o trabalho é numericamente a área. Olha o tamanhozinho dessa área em comparação com essa. Então, a área na situação 3 é menor que a área na situação 1. Então, o trabalho pelo caminho 3 é menor pelo trabalho no caminho 1. Então, o trabalho depende do caminho. Não vai pensar que depende apenas do estado inicial ou do estado final. Porque, na realidade, os trabalhos serão diferentes, porque os caminhos serão diferentes. Então, se eu quiser colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, eu posso falar que o trabalho pelo caminho 1 é maior pelo trabalho feito pelo gás no caminho 2, que é maior do que o trabalho realizado pelo gás no caminho 3. E a explicação, se você quiser visualmente, que é melhor para você enxergar, é porque a área do caminho 1 é maior que a área feita pelo caminho 2, que é maior que a área feita pelo caminho 3. Então, não vai pensar, em A em B, eles têm mesmo o produto PV, eu saio de A e chego em B. Pronto, tranquilo, não importa o caminho, importa, porque o trabalho é a área. Tá certo? Ou seja, o trabalho realizado nesse processo termodinâmico vai depender do caminho entre os estados inicial e final. Uma ponderação legal, isso às vezes aparece uma prova aí, e o aluno, inadvertidamente, distraidamente, ele comete um impropério e perde a questão. Por falar em perder questão, vamos divertir? Faça essa primeira questão para mim, por favor. Na letra A, você vai precisar arredondar no final. Pode arredondar, sem medo de ser feliz. Um minuto. Quem fizer A, já vai mandando resposta para mim.
Número de mols, 5. Dá uma pintada aqui, ó. 5 mols de gás perfeito, 600 Kelvin, ocupando um volume de meio metro cúbico, mediante um processo isobárico. O gás é submetido à transformação indicada no gráfico. Letra A. Determine a pressão. Então, vamos lá. Número de mols. 5. Temperatura inicial, 600 Kelvin. Volume inicial, meio metro cúbico. Isobárico. Determine a pressão exercida pelo gás. Letra A. Ele quer a pressão. Olha só. Ele me deu um gráfico pressão por volume, né? Então não tem como aplicar V1T1 igual a V2T2. Ele não me deu nada do volume final. Aliás, o volume final ele me deu, mas não me deu nada da temperatura final. Eu poderia calcular, tá? Mas não resolveria o problema. Eu quero a pressão. Como é que eu vou resolver o problema da pressão? Vou aplicar Clapeyron, hein? Pressão vezes volume é proporcional à temperatura. A minha pressão eu quero saber. O meu volume é meio metro cúbico. O número de mols é 5. O R ele me deu, está aqui embaixo, é 8,31. E minha temperatura absoluta é 600 Kelvin. Então, pressão é igual a 5 vezes 600, 3.000, vezes 8,31, que divide meio. Bom, vamos colocar isso aqui logo. Colocar essa resposta logo. Vamos ver isso aqui. Se você multiplicar, dividir, você vai encontrar 49.860 newtons. Newtons por metro quadrado, né, gente? A pressão. Eu vou arredondar isso aqui. 5 vezes 10 à quarta newton por metro quadrado. Tá certo? Arredondei essa pressão. Ela vai medir 5 vezes 10 à quarta. Essa foi a letra A. Letra B. Qual a temperatura do gás? Temperatura final do gás. Bom, a letra B eu posso fazer por volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final. Lei de Charles. Quem é meu volume inicial? Meio. Temperatura inicial, 600 Kelvin. Volume final, ele me deu, ó. Aqui é meio, volume final é 0,1. Quem é minha temperatura final? Temperatura final, você vai ver que é 600, que divide 5, concorda? 5 vezes 10 é menos 1, 1 vezes 10 é menos 1, cancelo 10 é menos 1, dá 600 sobre 5. Temperatura final é igual a 120 Kelvin. Agora, uma coisa interessante que você pode perceber é que quando a gente analisa a lei de Charles, vocês vão lembrar de eu falar para vocês que volume e temperatura absoluta são proporcionais. Se um dobra, outro dobra. Se um cai pela metade, outro cai pela metade.
Olha meu volume, de 0,5 foi para 0,1. Ele caiu 5 vezes. Então, é se esperar que a temperatura caia 5 vezes. Ó. Então, bastava dividir por 5. Foi o que aconteceu. 120 Kelvin. 120 Kelvin. Letra C. Calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como se o cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Indicando como esse gráfico pode ser feito pelo meio do gráfico. Beleza, aqui é o trabalho, né? Ué, como é que eu faço esse gráfico, esse cálculo? A área é numericamente igual ao trabalho. Trabalho é igual. Quanto vale a base? ΔV, volume final menos volume inicial, 0,1 menos 0,5, vezes a altura, que é 5 vezes 10 à quarta, trabalho é menos 0,4, vezes... Está torto, né? No trabalho, menos 0,4, vezes 5, vezes 10 à quarta, trabalho é menos 2, vezes 10 à quarta, joules. O que quer dizer esse menos? Essa é a pergunta que ele faz na letra D para a gente, né? Na letra D, ele me pergunta: o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? O trabalho é realizado sobre o gás. Porque o trabalho é negativo. Então, o gás sofre trabalho. Vamos escrever aqui, para a gente lembrar que a área é numericamente igual ao trabalho. Área. Quanto mais eu escrever isso, mais chance você tem de sucesso. Tá aí, uma questãozinha inicial. Trabalho realizado sobre o gás. É isso aí. Boa questão, né? Tranquila, um clássico, envolve Clapeyron, lei de Charles, área, saber se você sabe cálculo de trabalho, se ele é positivo ou se ele é negativo. E isso aconteceu com a transformação isobárica. E se for uma transformação qualquer, igual a esse aí? Faça essa questão para mim, por favor. Uma coisa que acontece muito é o aluno bater o olho no gráfico e ele pensa assim, pressão-volume, então é um processo isotérmico. Nada a ver. Nada a ver. Temos que interpretar. Certa massa de um gás ideal sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo. T1, 200 Kelvin. T2, 900 Kelvin. O volume final da massa gasosa.
E quer saber o V2, né? Vou chamar de V2. O que nós vamos fazer? Como é que nós saímos dessa situação? Mais simples. Equação geral dos gases perfeitos. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. A pressão inicial, 4 vezes 10 à quinta. Volume inicial, 2 vezes 10 a menos 3. Temperatura inicial, 200. Deixa eu ressaltar uma coisa para vocês aqui. Quem foi aluno meu no ensino médio sabe que eu gosto de falar assim, ó. Primeira coisa que você faz quando tu olha para um gráfico é ver os eixos, ó. Volume, tá vendo que está 10 a menos 3 metros cúbicos? A pressão tem um 10 a quinta newton por metro quadrado. Vou fazer diferente. Vou só pintar o que eu quero chamar a sua atenção. Quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. E eu tenho que colocar isso aqui. P2. P2 é 6 vezes 10 à quinta. V2 eu tenho que descobrir. E a temperatura 2. 900 Kelvin. Olha só. Olha o 10 à quinta e esse 10 à quinta indo embora. Ficou fácil. Eu vou escrever assim, ó. 4 vezes 2. Daqui a pouco eu simplifico. Vezes 10 a menos 3. 200. 2 vezes 100. Igual a 6 vezes V2. 900. 9 vezes 100. Assim, eu estou tentando ter um pouquinho mais rigoroso na matemática. Eu sei que você vai fazer cortar os dois zeros. Tá certo? Não vejo problema não, mas aqui eu estou sendo um pouquinho mais rigoroso. Olha aqui tem 2 em cima. Olha aqui tem 2 embaixo. Ué. Pronto. Às vezes o computador grila comigo. Então ficou 4 vezes 10 a menos 3 igual a 6V2 sobre 9. Ué, 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. 4 por 2 dá 2. Então, quem é V2? 2. 2 vezes 3. Vezes 10 a menos 3. V2 é igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá aí. Essa é a letra A. Letra B. O trabalho realizado no processo, indicando se é realizado pelo gás ou sobre o gás. Eu já sei que ele é realizado pelo gás, porque há uma expansão. Não é isso? Como é que nós vamos fazer a letra B? A área é numericamente igual ao trabalho. Área numericamente igual ao trabalho. Área numericamente igual ao trabalho. Então, nosso trabalho vai ser base maior, 6 vezes 10 à quinta, mais base menor, 4 vezes 10 à quinta, vezes a altura. A altura é quem? V2 é 6 menos 2, 4 vezes 10 a menos 3, sobre 2. Trabalho vai ser 6 mais 4, 10. 10 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 a menos 3, sobre 2.
4 por 2 é 2, vezes 10 é 20. Então, eu tenho que trabalhar igual a 20 vezes 10. 5 com menos 3, 2. 2 vezes 10 ao quadrado. Ou, se você preferir, 2 vezes 10 à terceira joules. Esse é o valor do trabalho. E ele é realizado pelo gás, porque o trabalho é positivo. Vou escrever isso. Trabalho positivo. Realizado pelo gás. Há uma expansão. O volume final é maior que o volume inicial. Há uma expansão. O gás expande. Ele realiza trabalho. Ele empurra o êmbolo. Perguntas? A gente não pode errar nas continhas, né? Toda hora a gente tem que revisar. Importantíssimo a gente revisar. Professor, Oi. eu não entendi essa de pelo gás ou sobre o gás, não. Quem está falando comigo? É a Júlia. Júlia, olha só. Quando ele expande, o que é expandir? Aumentar o volume. Você está vendo que está aumentando o volume aqui? Ó? Olha a transformação. Está vendo que está indo do ponto 1 para o ponto 2, Julinha? E está saindo um volume 2 indo para um volume 6, nós calculamos? 6 vezes 10 a menos 3. Você está vendo que o gás aumentou o volume? Então, o gás, Júlia, ele está empurrando o êmbolo. Ele está fazendo isso aqui, ó, Júlia. Está vendo o êmbolo aqui? Esse aqui é o êmbolo, ó. O gás está empurrando o êmbolo para cima. Deixa eu ligar a câmera aqui para você poder enxergar melhor. O êmbolo está aqui, o gás está fazendo isso aqui, ó. O gás está empurrando o êmbolo. Se o gás está fazendo isso, o êmbolo está subindo, quem está empurrando o êmbolo é o gás. Então, o gás realiza trabalho. O gás promove esse deslocamento. Entendeu? Quanto o meu volume diminui, Júlia, ele está fazendo isso aqui, ó. Então, alguma coisa está empurrando o gás para baixo. O gás empurra também, mas alguma coisa está empurrando com mais intensidade. A pressão exercida é maior, a força exercida é maior. Então, o gás ele é comprimido. Ele não está sendo comprimido porque ele quer, porque tem alguém empurrando, comprimindo ele. Percebe? Então, quando a gente fala, e o gráfico me mostra isso, ó, Júlio. Olha que interessante. Nesse primeiro aqui, ó. Vou tirar a câmera aqui. Nesse primeiro aqui, o gás diminuiu o volume, tá vendo, Júlio? Ele saiu de meio para 0,1. Alguma coisa comprimiu o gás. Então, o trabalho negativo é realizado sobre o gás. Nesse outro aqui, ó, o gás expandiu, tá vendo? Ele sai de 2 e vai para 6. Então, o gás está empurrando o êmbolo. Certo? Então, isso é um trabalho realizado pelo gás e realizado sobre o gás. Entendeu, Júlia? Entendi. Certinho. Beleza. Faz isso, pergunta mesmo. Pessoal, acabou a aula. Vou ler rapidamente aqui um minuto de sabedoria para a gente. Não aceite maus conselhos. Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Tá aí, galera. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela participação de vocês. Espero que a aula tenha sido útil. Daqui a pouco eu subo ela, tá certo? Eu a subo, fica melhor, né? Obrigado pela atenção, vida longa e próspera. Boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado, coordenação.